Ao longo dos últimos anos, nós, conservadores principalmente, nos acostumamos com séries e séries e séries de, digamos, coincidências, muitas delas inexplicáveis. Outras tantas acabam passando despercebidas. E é justamente uma dessas que eu trago aqui para vocês com exclusividade em primeiríssima mão. A gente vai elencar aqui Jair Bolsonaro, Lula, Alexandre Ramagem, Polícia Federal e Adélio Bispo. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Não vou fazer nenhuma acusação, vou trazer apenas os fatos que já foram expostos pela mídia tradicional, mas para o final a gente cruza as informações e vocês, como sempre, chegam às suas próprias conclusões. Como eu disse aqui, né, pessoal? Séries e séries e séries de coincidências. Vamos começar por essa matéria aí no canto da tela. De 2020, foi quando o Alexandre Ramagem foi escolhido pelo Jair Bolsonaro para ser diretor-geral da Polícia Federal. O Alexandre de Moraes não permitiu, vetou a indicação do Ramagem, alegando que ele tinha muita proximidade com o presidente, com o então presidente. Alexandre Ramagem, que tinha conhecido o Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018. Ele tinha sido consignado pela Polícia Federal para ser o coordenador de segurança do Jair Bolsonaro. Enfim, a alegação era de que o Bolsonaro estava aparelhando a Polícia Federal, nomear o Alexandre Ramagem, teria acesso a informações, relatórios de inteligência, que é uma coisa super comum, né, pessoal? A atividade de inteligência tem como seu fim principal fornecer informações que auxiliem o presidente da República em seu processo decisório. Então, era uma alegação um tanto quanto contraditória, né? Agora vejam, essa outra notícia aí no canto da tela. 2022, depois do segundo turno das eleições. O senhor Andrei Rodrigues, que ocupava o mesmo cargo que o Alexandre Ramagem ocupava na campanha de 2018, o Rodrigues ocupava em 2022, coordenava a segurança do Lula e ele foi escolhido para ser diretor-geral da Polícia Federal. Não houve, nesse caso, nenhum desvio de finalidade, nenhum receio com informações de relatórios de inteligência, e daqui a um pouquinho vocês vão perceber que, a partir de fevereiro de 2023, teríamos até mais motivos, né, para alegar isso aí. Desvio de finalidade por conta de acesso, né, a relatórios de inteligência. O Rodrigues, além de ter sido coordenador de segurança do Lula durante a campanha de 2022, já tinha trabalhado com a Dilma Rousseff. Ele tinha sido secretário de grandes eventos internacionais durante o governo da Dilma, no caso, Copa do Mundo e Olimpíadas. Né? Então, vocês veem ali que, né, existe uma série de situações anteriores que poderiam ter sido utilizadas para vetar também a indicação dele. Ele, por exemplo, também é amigo próximo do José Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça, o petista, né, que até hoje está aí. Ele está na Jovem Pan, se não me engano, é na CNN, acho que é na CNN, está sempre debatendo ali com o Caio Coppola, né, amigo do Rodrigues. Tá? Agora a gente vai começar a funilar aqui para depois chegar ao cruzamento de informações. Quem também é amigo pessoal do Rodrigues é um cidadão chamado Rodrigo Moraes Fernandes. Sim, o delegado do caso Adélio, aquele que presidiu 2 inquéritos e, as 2 oportunidades, decidiu que o Adélio Bispo tinha agido sozinho. Era um lobo solitário. É justamente isso que vocês estão ouvindo aí, né, o que eu falei para vocês. Ele é amigo próximo do Rodrigues. Ele também tinha trabalhado com a Dilma e hoje ele é diretor do setor de inteligência da Polícia Federal. Lembra quando eu falei para vocês agora há pouco sobre relatórios de inteligência, alegação para vetar a nomeação do Alexandre Ramagem? Pois é. O atual diretor da Polícia Federal, que tinha sido segurança do Lula, assim como o Ramagem tinha sido segurança do Jair Bolsonaro, é amigo deste Moraes, né, não é o Alexandre Moraes, e o colocou na diretoria de inteligência da Polícia Federal.
né, que fabrica relatórios de inteligência, é óbvio, né? E vejam só que coisa. Vocês estão vendo aí essa notícia no canto da tela? Pois é. Recentemente a gente teve aquela busca e apreensão do Frederico Wassef, estava num restaurante em São Paulo, né, foram lá e apreenderam o celular dele, revistaram o carro dele. Esta operação foi deflagrada pela Diretoria de Inteligência da Polícia Federal, que está a cargo de quem? Do Rodrigo Moraes Fernandes, o delegado do caso Adélio Bispo. Tá? Pessoal, agora a gente vai cruzar as informações para o caso, né, de você não ter compreendido ainda a gravidade dessa situação, você ligar os pontos aí, depois a gente conversa mais um pouquinho aqui. Vamos lá, começando por essas duas matérias, uma da Carta Capital e outra do Antagonista. Vejam aí em destaque agora. Ao longo de quase 20 anos como delegado da corporação, a gente está falando do Rodrigues, né, que é o atual diretor-geral da Polícia Federal, ele também trabalhou na segurança da ex-presidente Dilma Rousseff, me recuso a falar presidenta, perdão, em 2010 e foi secretário extraordinário de segurança de grandes eventos, cargo voltado à Copa do Mundo de 2014 e às Olimpíadas de 2016. Agora, a matéria do Antagonista. Moraes, o Rodrigo Moraes, delegado do caso Adélio, também foi por alguns meses diretor de inteligência da Secretaria Extraordinária para Grandes Eventos, criada no governo Dilma. Ou seja, ele era subordinado do Rodrigues. Agora essas duas matérias aí, a da esquerda é a mesma, da Carta Capital, e a outra da revista Fórum. Vamos começar aí pelo destaque de baixo. Eles estão falando aí do Rodrigues, né, na época que ele foi anunciado como futuro diretor-geral da Polícia Federal ainda em 2022. Ele ocupava, né, a chefia da Divisão de Relações Internacionais da Polícia Federal. Agora, o destaque de cima da revista Fórum falando sobre o Rodrigo Moraes Fernandes. De acordo com a Folha de São Paulo, no ambiente de trabalho e entre os policiais federais, a ida de Fernandes não é vista como uma punição, já que o próprio delegado teria se especializado em questões internacionais e estaria querendo uma vaga do tipo. Aí, pessoal, foi depois, né, já depois do caso Adélio, né, depois que as investigações tinham sido concluídas, e o Rodrigo Moraes foi enviado para uma missão internacional, ou seja, da mesma divisão de relações internacionais da Polícia Federal, que era na época chefiada pelo Rodrigues, que hoje é o diretor-geral da Polícia Federal. E aí, por fim, um print que eu já mostrei para vocês no canto da tela, delegado que apurou facada em Bolsonaro vai para a PF de Lula. O oficial é próximo do também delegado Andrei Passos Rodrigues, que assumirá a direção-geral da Polícia Federal. O policial chegou a ser cotado para um cargo na inteligência da PF, no atual governo, o governo Bolsonaro na época, mas a nomeação não saiu. A nomeação saiu em fevereiro deste ano, já com Lula como presidente da República. Ali embaixo, durante a campanha, Rodrigues chefiou a segurança de Lula, o mesmo cargo que era ocupado por Alexandre Ramagem. Vamos lá, pessoal, vamos recapitular tudo aqui, para ninguém ficar perdido, rapidinho, tá? Em primeiro lugar, Ramagem, em 2020, foi escolhido pelo Jair Bolsonaro para ser diretor-geral da Polícia Federal, mas o STF não permitiu. Por quê? Porque ele seria próximo ao Jair Bolsonaro. O Bolsonaro teria acesso a relatórios de inteligência, o que não faz o menor sentido, porque esta é a função principal do serviço de inteligência, né? É alimentar o chefe de Estado, o chefe de governo também, né, que são a mesma pessoa aqui no Brasil, com informações de inteligência que auxiliem em seu processo decisório. É assim no mundo inteiro. Então, você alegar que um presidente não pode nomear um chefe um diretor-geral da Polícia Federal porque ele vai ter acesso a informações de inteligência não faz muito sentido, tá, pessoal? Mas, em 2022, antes mesmo de assumir novamente a presidência da República, o Lula já anunciou o seu, então, chefe de segurança como diretor-geral da Polícia Federal. Neste caso, não houve a percepção de desvio de finalidade. Ele, né, o Rodrigues, que tinha laços com o PT que vinham desde antes, né, com a Dilma Rousseff, com o José Eduardo Cardoso. E,
passando, né, para a segunda parte do vídeo aqui, a amizade dele com o Rodrigo Moraes Fernandes, que foi o delegado do caso Adélio, que chegou à conclusão brilhante, né, de que o Adélio agiu sozinho, foi um lobo solitário. Durante as investigações, eu já fiz vídeo para vocês mostrando isso, a PF caminhava em direção ao PCC, né, e inexplicavelmente essa investigação foi simplesmente deixada de lado, abandonada pelo Rodrigo Moraes Fernandes. Recentemente, a Polícia Federal retomou essa linha investigativa, só que a gente não tem mais nenhuma informação sobre isso, porque o consórcio da mídia aí não se interessa em nos informar a esse respeito. É muito difícil de você encontrar alguma coisa nesse sentido, né, pessoal, na internet. Eu não tenho informações privilegiadas nesse caso, então, né, não tenho como oferecer isso para vocês. Mas ele tem laços com o Rodrigo Moraes Fernandes, que foi a pessoa que decidiu que o Adélio Bispo agiu sozinho, né, não teve ninguém ali o auxiliando, e ele foi nomeado, né, para o setor de inteligência da Polícia Federal, que hoje investiga o Jair Bolsonaro. E ele já tinha trabalhado em 2 oportunidades anteriores com o Rodrigues. Tá? Então, pessoal, como eu prometi aqui para vocês no início do vídeo, eu não vou fazer nenhuma acusação. Eu não tenho que fazer nenhuma acusação, não é minha obrigação. Isso aqui é um trabalho jornalístico. Eu trouxe para vocês as conexões, todas as informações. Não tem como ninguém chegar aqui e refutar dizendo, não, isso aí é mentira. Não, não é mentira. Tá? Eu mostrei para vocês as notícias aqui. É só vocês entrarem. Se alguém está duvidando, entra com pedido através da Lei de Acesso à Informação à Polícia Federal. Vocês vão ver lá o currículo dos dois, mostrando esses cruzamentos ali, né? Sempre o Rodrigo Moraes Fernandes sendo subordinado ao Andrei Rodrigues, né? E é isso, pessoal, né? 2 pesos, 2 medidas, não sei. Vocês dizem aí para mim. O que me impressiona muito, realmente, assim, que me deixou, eu diria até abalado, foi o fato disso tudo ter passado despercebido. Eu coloco até um pouquinho de culpa em mim, né? Porque como eu não pesquisei isso, eu acho que a gente estava tão assim, tomado, né, pelo choque do resultado oficial das eleições no segundo turno, que a gente acabava deixando isso um pouquinho de lado. E eu acho também que o desgoverno, né, ou então candidato eleito, né, o Lula, se aproveitou, né, desse esse estado catatônico que tomou conta do Brasil para ir fazendo essas movimentações aí, meio que fora do radar de todo mundo. A imprensa tratou tudo com a maior normalidade. Eles que tinham as informações, como eu mostrei aqui para vocês, não fizeram esses cruzamentos, né? Com certeza perceberam, mas acharam tudo normal. No caso do Ramagem, não tinha nada normal. Eles apoiaram a decisão do STF e tá aí, né, para vocês. Eu espero de verdade que a oposição ao governo faça alguma coisa com essas informações e que, né, as coisas sejam devidamente apuradas. Afinal das contas, se existe uma opinião que eu vou dar aqui é essa: acusaram o Bolsonaro durante 4 anos de aparelhar e de fazer uso da Polícia Federal. E o que a gente observa hoje em dia é o Flávio Dino, atual ministro da Justiça, usando a Polícia Federal descaradamente, sem disfarçar, como sua guarda pessoal. E através dela, com sua sanha persecutória, imprimindo contra Jair Bolsonaro tudo isso que a gente vem observando aí ao longo dos últimos meses. Forte abraço, a gente se vê por aí.